E aí, galerinha zen ou nem tanto? Eu sou a Kimi e eu sou professora de yoga e tô começando aqui com vocês engatinhando nesses temas do yoga clássico que a gente tá trazendo para nossa cultura. A nossa proposta é pegar os sutras de Patanjali, começando especificamente pelos 8 passos do yoga, e trazer para nossa realidade, para nossa cultura, para o que a gente consegue, pode colocar em prática aqui como um cidadão ocidental, no meu caso, mulher, nordestina e blá 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 blá. Cada um desses recortes faz uma diferença na forma como a gente interpreta os temas que a gente vai falar por aqui, né? Então hoje a gente vai começar a falar sobre Satya, que em sânscrito significa verdade. Considerando que esse já é o nosso segundo tema, nosso segundo yama. Na semana passada a gente falou sobre a Ahimsa, que é não violência, e eu acredito que quase todo mundo, se não todo mundo, conseguiu identificar no seu cotidiano, na forma de viver, na forma de pensar, na forma de agir, um monte de pequenos pontos de violência, que vão desde violência física, verbal, pensamentos, aquela virada de olho, aquele deboche. Tudo isso conta. Se você ficou curioso e ainda não viu, volta e dá uma olhada no nosso vídeo sobre não violência. E depois você volta direto para esse vídeo aqui, porque é o vídeo seguinte. E em Satya, a gente vai começar a falar sobre verdade dentro do aspecto do yoga, dentro do aspecto do Vedanta, que essa verdade, ela vai além de simplesmente, eu não minto, então eu tô falando a verdade. Ou, se eu não quero mentir, então eu fico em silêncio, eu não me envolvo, e aí essa omissão não é mentira. Mas dentro desse conceito aqui, a gente não vê simplesmente a dualidade entre verdade e mentira, o que é real e o que não é real. Você consegue entender que vai além disso? A gente começa pensando verdade enquanto despertar. Essa verdade que a gente vê no yoga, a gente está falando sobre tirar esse véu da ilusão. E aí o véu da ilusão, ele pode estar envolvido desde a nossa percepção do mundo, desde como a gente percebe, sente um fato de acordo com a nossa experiência emocional, inclusive, né? A gente pode ver essa verdade também como uma forma de coerência entre o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, sem poder de forma alguma desconsiderar o nosso yama anterior, que é não violência. Então, se você é o sincerão, a sincerona, que é assim, não, eu falo a verdade, doa quem doeu, pera, calma, não é sobre isso. Não é sobre pegar a tua opinião e colocar acima da opinião de qualquer outra pessoa. Não é pegar a tua visão de mundo e colocar acima das formas e das divergências e da diversidade do mundo. Não. Existe a sua verdade, é claro, a sua opinião, que de certa forma é uma verdade para você. E existe o mundo do outro também, com as verdades do outro também, com as crenças do outro também. E aqui, primeiro ponto que a gente vai ter que concordar é, nossa verdade, ela não vai contra o nosso primeiro princípio, que é o da não violência. Então essa verdade, ela é uma verdade ponderada. Ela é falar a verdade? Mas se esse falar a verdade tá vindo com uma carga muito negativa, essa verdade, sei lá, amiga cortou uma franja, você achou que ficou horrível, ela pergunta, tá bom? E aí, o que a gente faz? A gente mente, a gente fala a verdade, magoa a amiga. E nós vamos pensar, existe alguma forma da gente conversar a respeito disso sem agressividade, sem violência, sem ser rude, sem virar e dizer, mulher, tá horroroso, tua cara tá parecendo uma bolacha traquinas. Não é essa a melhor forma de se falar, né? A gente pode começar a pensar aqui no raso, vamos ver que essa verdade aqui que eu tô falando, ela tá no nível da agressão física que a gente falou na semana passada. É aquela entre falar a verdade ou mentir, ou para se beneficiar, ou para proteger alguém, ou etc, etc, etc. A gente precisa aprender a ponderar o que vai ser dito e como vai ser dito. Isso faz uma grande diferença.
Mas a gente não tá falando aqui só sobre falar ou não a verdade. A gente tá falando sobre quando as nossas ações não coincidem com as nossas palavras, ou quando as nossas palavras não são exatamente o que a gente vem pensando. E aí, o que está impedindo a gente agir como a gente fala? Né? Ai, não, eu amo meditar, adoro, isso transformou a minha vida, e você medita uma vez por semana quando você vai na aula. Então não é bem uma coisa que você ama fazer, né? Afinal de contas, quando a gente gosta muito de fazer uma coisa que está acessível para que a gente faça, a gente vai lá e faz várias vezes. Ai, nossa, eu amo suco de laranja, eu tenho um saco de laranja, ou então o suco pronto e eu não bebo. Não necessariamente amo esse suco de laranja, né? Então, o que tá te impedindo de agir como você fala? O discurso é bonito e a atitude não? Ou a atitude só é bonita quando tá na frente das pessoas e quando eu tô sozinha eu faço de outra forma? Né? A gente tem as nossas limitações, eu tenho as minhas próprias limitações, tem coisas que eu não digo a todo mundo, tem coisas que eu converso, que eu comento só com quem é muito próximo. Talvez porque essa pessoa que é muito próxima entenda uma linguagem não verbal que vem de mim, que vai além das minhas palavras. Então ela entende o recorte que eu tô falando. E diz assim, eu entendo isso aqui porque eu conheço o Kimi bem o suficiente para saber que ela tá falando sobre esse aspecto aqui. E claro, a gente vai fazendo esses recortes, vai fazendo essa diferenciação. Mas a nossa vida precisa estar de acordo com as nossas palavras, a gente não pode ser hipócrita. E aí, será que você consertou? Não, eu tô agindo aqui bem direitinho e meu discurso está combinando muito bem com o que eu tô fazendo, mas aqui na minha cabeça não. E agora, o que eu faço? Não é tão simples, né? A gente não muda um pensamento simplesmente porque eu digo, não, eu agora vou achar que todos os seres humanos são iguais e eles têm os mesmos direitos, e na minha cabecinha não funciona desse jeito. Mas para que eu achasse que algumas pessoas têm mais direito do que outras, e não posso falar isso porque é politicamente incorreto, vamos lá? Para que eu ache isso aqui, eu aprendi em alguma instância que isso aqui estava certo. Foi a minha vivência, foi o círculo familiar, ou social, ou alguns privilégios que eu tive ao longo da minha vida que me impediram de ver a vida sob outra perspectiva, que não é a minha, ora. É uma impressão digital, você só vê o mundo como você sendo seu grande protagonista. É assim. Só que aí quando a gente percebe que as atitudes, as palavras e os pensamentos não estão conseguindo ter uma concordância, a gente tem aí um dilema. E aí o que eu faço? Eu vou simplesmente falar o que eu penso? Não, não posso porque tem a não violência aqui dizendo que eu não posso simplesmente sair gritando aos quatro ventos o que eu bem entender, porque isso pode ser uma coisa agressiva de alguma forma, ou para mim ou para os outros. Então a gente precisa tratar essa mente, a gente precisa tratar esses sentimentos que estão ali com algum tipo de sofrimento enraizado que está fazendo com que tuas crenças sejam agressivas, com que você não possa ter orgulho de falar o que você pensa, com que o que você pensa não seja algo equilibrado, decente, bacana, agradável, pode colocar aqui um monte de adjetivos, tanto quanto você quer falar no teu discurso, né? E nesse aspecto, o yoga ele vai te fazer treinar o que está permeando a tua mente, quais são os pensamentos que estão permeando a tua mente, né? Para que aí você possa aprender a ir lidando com esses pensamentos, identificando de onde esses pensamentos vêm e se eles são pensamentos que você mesmo não está achando tão agradáveis, você mesmo não está achando tão bacana, a ponto de você poder falar a respeito deles com consciência, com equilíbrio, sem estar também deixando de lado a não violência. Então, alguma coisa precisa ser tratada ali naquele inconsciente. Para isso, não só yoga, terapia ajuda bastante. A gente precisa, enquanto pessoas ocidentais, entender que essa é uma linguagem que a gente reconhece enquanto forma de tratamento emocional, né? Tem inúmeros profissionais da saúde mental que estão ali para que a gente possa
tratar dessa mente que tá adoecida, que tá sofrendo, que tá precisando ser lapidada, e que a gente não é um cidadão oriental que está acostumado a lidar com tudo isso num conceito integrado de corpo, mente, espírito, um guru que vai lhe ajudar com esse processo, porque do mesmo jeito que nós temos os terapeutas, e aqui terapeutas eu estou falando de profissionais da área da saúde. Lá mais pra frente eu vou explicar porque que eu não chamo qualquer pessoa que trabalhe com alguma área holística de terapeuta, porque existe todo um conceito aí por trás, mas por enquanto a gente vai só simplesmente fazer esse recorte. Quando a gente fala de terapeuta, que tem uma equivalência aqui no Ocidente, tal qual um mestre tem lá no Oriente, a gente está falando que é um profissional que tem o know-how necessário para ouvir e filtrar o que você está falando e entender o que precisa ser tratado. Porque às vezes você tá aqui jurando que você tem medo de palhaço, porque você viu um palhaço quando você era criança e ficou com medo da maquiagem dele, e talvez você tenha medo de palhaço, porque você é tímido, você associa a figura do palhaço àquela pessoa que atrai a atenção pra você e vai fazer uma piadoca, você vai ficar morto de vergonha, você vai ficar super constrangido, e é isso. E aí daí pra você sair do... eu acho que eu fiquei traumatizado com o palhaço quando eu era criança. Até você entender que, na verdade, é uma timidez, talvez uma ansiedade social e blá, 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 que você associa a esse palhaço, você precisa de alguém pra pegar essa bagunça e ir organizando, né? Mas aí a gente vai entrar em outro aspecto que vai além do conceito de Satya dentro do... aliás, eu já dei uma saída, né? Eu já vim para o lado mais ocidental da coisa. E a gente vai pegar fora também do conceito ayurvédico, do conceito yogi, dos sutras, né? A gente tem, por exemplo, uma das culturas que influencia muito a nossa cultura ocidental, que é a cultura judaica, que deu origem à cultura cristã. Vamos lá, nós, independente de sermos cristãos ou não, a gente vive dentro desse aspecto, dentro desse vislumbre do mundo. Esse é um dos vieses pelos quais nós ocidentais vemos o mundo. E essa é uma parábola judaica, que é, né, mãe do cristianismo, e que faz muito sentido pra gente enquanto enxergadores ou não da verdade. E essa parábola diz assim: certo dia, a mentira e a verdade se encontraram. A mentira disse para a verdade: bom dia, verdade. E a verdade foi conferir se era realmente um bom dia. Olhou para o alto, não viu nuvens de chuva, vários pássaros cantavam, e vendo que realmente era um bom dia, respondeu para a mentira: bom dia, dona Mentira. Tá muito calor hoje, disse a mentira. E a verdade, vendo que a mentira falava a verdade, relaxou. A mentira então convidou a verdade para se banhar no rio. Despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse: venha, dona Verdade, a água está uma delícia. E assim que a verdade, sem duvidar da mentira, tirou suas vestes e mergulhou, a mentira saiu da água e vestiu-se com as roupas da verdade e foi embora. A verdade, por sua vez, recusou-se a vestir-se com as vestes da mentira e, por não ter do que se envergonhar, saiu nua a caminhar na rua. E aos olhos de outras pessoas, era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. É isso que nos está a acontecer. É interessante a gente escutar essa parábola, porque aí a gente vem aqui tanto para dificuldade que a gente tem em lidar com os fatos, né? Preferindo ver um viés da verdade, ver um recorte da verdade, que nesse caso seria só as roupas, seria só a parte externa, só a embalagenzinha, do que ver realmente a verdade nua e crua. A gente vê isso em vários aspectos quando a gente tem uma crença que a gente entende como verdade absoluta e a gente prefere não futucar para descobrir se aquilo realmente é real, se aquilo realmente se aplica, se aquilo realmente ainda se aplica a você, às suas crenças, se aquilo ainda faz sentido para quem você é hoje, mas a gente prefere ficar nessa zona de conforto da mentira vestida de verdade do que ir atrás da verdade nua e crua. Isso pode se apresentar
pra gente até como um mecanismo de defesa, né? Você perceber, e aí vamos ver, percepção, ela é sua, ela é seu filtrozinho pelo qual você vê o mundo. Perceber uma parte da verdade, essa roupinha da verdade, a roupagem da verdade, e permanecer naquela zona de conforto, ao invés de ver as coisas como elas são. Essa roupagem de verdade pode ser uma negação, pode ser literalmente esquecer de alguma coisa que aconteceu, pode ser a sua edição da verdade, pode ser a sua projeção de alguma coisa que tá ali dentro de você e você projeta no outro para conseguir ver melhor no outro e xingar e achar ruim no outro também. É bem mais bacana, muito mais divertido você jogar a culpa no outro do que em si mesmo. Afinal de contas, a culpa do outro, ele que se resolva, né? Mas o nosso cérebro, a nossa psique tem esse mecanismo de defesa. Muitas vezes a gente sofre um trauma, uma dor muito grande e nossa mente faz isso, ela maquia aquilo ou simplesmente apaga para que você não precise lidar com essa verdade. Para você ter noção, a verdade e as grandes verdades, eu não sei se isso se encaixaria como ferida narcísica, né? As feridas narcísicas não são verdades, grandes verdades. Pronto. Outro dia a gente fala também sobre isso. Quem ficou curioso sobre esse tema de ferida narcísica, fala aqui nos comentários que aí a gente já aproveita e sabe o que está interessando vocês para trazer futuramente. Mas vamos lá para uma ferida narcísica, por exemplo, a mortalidade. A gente não consegue assimilar a nossa mortalidade. O nosso cérebro, ele não consegue conceber que nós somos mortais e que a gente é só um recorte de tempo. A gente não consegue conceber, a gente sabe, racionalmente a gente sabe, mas a gente não consegue conceber que existia um mundo antes da gente. Você não consegue conceber que existiam seus pais antes de você. Porque o mundo, o seu mundo, ele surgiu a partir do momento que você nasceu. E ele vai surgir exclusivamente até enquanto você estiver vivo. No momento que você morrer, o seu mundo morre junto. E a gente não assimila isso. Essa é uma grande verdade que a gente não consegue assimilar. Você não consegue compreender a sua mortalidade. E isso é uma coisa que muita gente, eu me coloco no grupinho, que na hora que a gente começa a pensar muito a respeito disso, dá uma despirocada, porque a nossa mente tem essa dificuldade. E tá, por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente precisa entender que verdade, nesse aspecto, ele é uma busca por conhecimento, uma busca incessante pelo despertar, pela iluminação, que é aquele último passo lá do yoga, em que a gente vai abrir mão de simplesmente aceitar o mundo pela nossa perspectiva e vai buscar o mundo real, o que é mais próximo dos fatos, o que é mais imparcial do mundo à nossa volta. Isso significa que a gente vai abrir mão de simplesmente achar que só o que a gente sente está certo, só o que a gente sente é válido. A gente vai abrir mão de achar que a gente já conhece demais a verdade, que a gente já tem esse domínio. A gente vai se reconhecer enquanto grandes iludidos, achando que são maiores do que realmente são, que são mais importantes do que realmente são, né? E nesse aspecto de ser importante, eu tô falando da pequenez do ser humano como um todo. E não que você, especificamente, fulano, cicrano, beltrano, não sei quem, Kimi, Clara, Maria, não é importante. Cada um de nós tem um valor imensurável. Mas enquanto seres vivos no meio de um mundo milenar, no meio de milhares de espécies, a gente é só mais um. Cair essa ficha e entender que a gente precisa buscar os fatos como esse de que nós somos mortais, de que nós somos mais um no meio do universo, ele vai despindo a gente dessa necessidade de criar uma ilusão e viver dentro dela. Eu vou dar um exemplo muito fácil da gente assimilar, que é, por exemplo, a nossa vida virtual, nossa vida nas redes sociais. Aquilo é uma versão de nós.
Aquilo não é nossa vida como um todo. Até porque se a gente for resolver mostrar a nossa vida como um todo para um monte de gente que não convive com a gente, que não está interessada de saber dos pormenores, vai acontecer aquilo que acontece com muita gente famosa. Falou uma coisa meio fora de contexto, todo mundo pega para Judas e aí você já é cancelado e aí ninguém quer saber de qual era o contexto real, porque ali é um recorte muito específico do que a gente está disposto a mostrar e do que os outros estão dispostos a ver. Só que em um nível mais sutil do que a rede social, a gente vive performando alter egos em vários lugares onde a gente circula. Aqui para vocês, pelo menos até esse momento, eu sou a professora de yoga. Vocês acham que eu sou super zen, que eu sou super tranquila, que eu não me estresso com nada. Esses dias eu postei lá na rede social vizinha uma trend que tinha assim: poste uma foto sua e de 3 personagens que representam a sua personalidade. Eu postei e todo mundo que me conhece em vários âmbitos, em vários círculos onde eu circulo, acharam idêntico. Disseram, meu Deus, sim, é muito você. Os meus alunos ficaram chocados. Porque na cabeça dos meus alunos, aquela ali não é a professora deles. Existe uma expectativa desse alter ego que vocês estão vendo aqui e que é até pensado. É interessante, inclusive, que você se reconheça enquanto alter ego nos lugares onde você frequenta para que você entenda que aquilo não é a sua totalidade. Então, vocês veem aqui uma fração de quem eu sou como um todo. E até a pessoa mais próxima de mim, ou eu mesmo, se eu não buscar me aprofundar nesse processo de autoconhecimento, qualquer um de nós vai ver só uma fração de quem nós somos. Será que eu realmente conheço todo o meu potencial para o bem e para o mal? Eu acho que não. Eu acho que eu conheço melhor do que quem nunca se preocupou em fazer essa autoanálise, em fazer terapia, em meditar, em aprender a se reconhecer. Eu acho que eu me conheço até um pouquinho bem. Um pouquinho. Mas quem faz isso há mais tempo que eu já se conhece melhor do que eu. Outras pessoas que têm uma facilidade maior em se reconhecer, ou talvez em vislumbrar a si mesmo, ou de se perdoar, ou de reconhecer os erros, ou em situações talvez consiga ter uma visão de si mesmo mais próxima do que a que eu tenho sobre mim. Mas a verdade mesmo, o despertar, ele vai além das máscaras, ele vai além da nossa perspectiva. Ele é um conhecimento recorrente, a busca por um conhecimento recorrente do mundo à nossa volta, das nossas emoções, da nossa personalidade, do que está acontecendo à nossa volta, fora da nossa bolha. Gente, a gente é brasileiro. É muito fácil eu estar super chateada com uma situação. Não, é porque eu queria comprar um vestido e droga, esse mês nem sobrou dinheiro para comprar o vestido. Não, eu queria trocar de carro e tá tão alto, né, os impostos, e tem alguém morrendo de fome. E aí, a gente tá preparado para lidar com a verdade assim? Com a verdade nua e crua? Ou eu vou só olhar pra mentira e ver a roupinha dela vestida de verdade? Né? Eu vou procurar entender e enxergar a vida, o mundo, o universo, a mim mesmo, como todos nós somos, ou eu vou me acomodar num lugar que eu acho que eu já sei o que está rolando enfim. Ou talvez você seja um aluno antigo meu que já viu esse vídeo aqui, uma versão anterior dele, há uns anos atrás, que eu já tinha gravado, e diga assim, isso aí eu não tinha pensado. Não, mas eu já me conheço, eu sei quem sou, eu já me conheço, eu sei que eu não faria isso, eu sei que... Não, a gente não sabe. A gente sabe muito, muito, muito pouco. E quanto mais a gente busca conhecimento, seja conhecimento acadêmico, seja autoconhecimento, seja conhecimento sobre ciências comportamentais e aí por aí vai, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente percebe o quanto a gente conhece pouco. A ilusão de que a gente sabe demais, geralmente ela vem junto de muita prepotência e muito pouco conhecimento. E aí a gente
vai arrematar tudo isso com um lacinho do nosso desafio da semana. E o nosso desafio da semana é continuar praticando a não violência, né? Continuar tentando, firme e fortes, não agredir ninguém, não acabar com seu réu primário. Continuar firme e forte tentando não brigar e não ter discussões. Cada vez que alguém lhe fechar no trânsito, você tiver vontade de dar um grito nessa pessoa. Eu compreendo, se vocês me fecharem no trânsito, vocês não vão ver a professora de yoga. É impressionante. Aquele lugar eu me permito, não deveria permitir tanto, mas eu me permito dar uns gritos nas pessoas. Mas vamos lá, vamos começar a semana da verdade, começar admitindo umas coisas que a gente não gosta de admitir. Não gosto de virar pra aqui pra vocês e dizer que eu realmente no trânsito, me fecho no trânsito pra você ver. É horrível. Parece que entra aqui um ser que diz assim, não, aqui eu posso. Aqui alguém tá colocando minha vida em risco, principalmente andando de bike ou de moto. Fulano que tá me fechando aqui tá colocando minha vida em risco. Eu me dou a licença poética de dar um grito. Tem seta não! Mas nosso desafio essa semana é isso. A gente vai buscar a verdade, sem esquecer da não violência. A gente vai buscar onde é que tá faltando coerência. Eu falo o que eu penso? Não, então eu não posso dizer o que eu tô pensando, né? O que tem de errado? Eu sei que tem alguma coisa errada com o que eu tô pensando. Se o que eu tô pensando é racista, é homofóbico, é elitista, sei lá. Se o que eu tô pensando vai ferir meu coleguinha, ou é maldoso de alguma forma, debochado de alguma forma, e eu não posso dizer, então o que eu faço? Eu finjo que eu não tô pensando aquilo, ou eu começo